Boa tarde, povão. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar aqui no YouTube sobre questionamento dos mortos, tá bom? Antes disso, não se esqueça, tá bom? De se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, tá certo? E vamos para o vídeo? Bom, no dia de hoje, nessa tarde maravilhosa, linda, maravilhosa, quero primeiro dar uma boa tarde para todos vocês e muito obrigada pelo carinho de todos vocês que me assistem em Mente Espiritual. Espero que vocês estejam envolvidos bastante, que estejam gostando, tá bom? Dos meus vídeos. Eu falo a verdade, eu gosto de trabalhar com a verdade, sou uma pessoa que já nasci com esses dons, meus dons são verdadeiros, então eu gostaria de passar um pouco de experiência para vocês do que eu obtive nesses anos da minha vida, tá bom? Então vamos lá falar com vocês. É o seguinte, que questionamento dos mortos. Será que os mortos têm questionamento? Eu vou dizer para vocês que tem. Um dos questionamentos dos mortos são o seguinte: quando eles morrem, vamos supor, nós morremos, eu morro hoje, modo de dizer, tá? Aí uma pessoa faz um trabalho de espiritualidade comigo e me invoca. Eu volto, então eu sei que eu morri agora, então esse mundo é meu. Eu não vou entrar em atrito com você porque eu tenho conhecimento desse mundo que eu vivi. Mas às vezes acontece em casos de paranormais que as pessoas vão, né, fazer, às vezes, visita em muitos lugares. É sobre isso que eu quero falar com vocês mesmo, né? Questionamento dos mortos. Por que eles questionam, às vezes, o cidadão quando chega em determinado local? Então, existe muito trabalho de paranormais. Então, muitas vezes, esses paranormais vão em certos locais e convoca os espíritos para dizer por que eles estão ali perturbando aquele local. Por que eles não deixam aquela moradia? Eu vou explicar como motivo para isso. Porque os mortos se questionam. Porque para eles, no ser dele, quando eles morreram numa época. Então, aquela época, tem aquela época na visão deles. Então, quando eles vêm, eles parece que você está invadindo o espaço dele. Que aquele espaço ali é dele. É a época que ele viveu. Ele enxerga isso como época vivida dele, não a época que você está vivendo. Às vezes é uma outra era. Às vezes a era que ele viveu é 500 anos, 600 anos, mas para eles ainda estão naquela época. Então esse é o questionamento dos mortos. Eles vêm agressivo, falam com você muito agressivo, que eles acham que você está invadindo o espaço dele. Não eles invadindo o espaço. Porque para ele, aquela moradia ali era dele. Porque na época que ele viveu, ele morou ali. Então, para ele, você invadiu o espaço dele. Então, eu quero dizer o seguinte: para vocês terem muito cuidado a questionar os espíritos. Porque eles podem se tornar uns espíritos violentos, sim. Porque como uma pessoa, quando você questiona o ser humano, né? Você está vivo, você questiona o seu ser humano vivo. Você vai, poxa, você fez isso, fez aquilo errado. Você vai questionar aquele ser humano e ele fica agressivo com você. Não, você que está errado, que não sei o quê. Então, assim é o questionamento dos mortos. O que você faz? O que você faz aqui na minha moradia? Porque para ele está no tempo dele. Ele não está numa outra era. Sendo que nós estamos na nossa era. Não é a era dele, mas para ele é o tempo dele. Então nós temos que ter muito cuidado a quando questionar uma pessoa. Eu até falo isso diretamente para os paranormais, as pessoas também que visitam locais, né, abandonados, que para eles estão vivendo a época deles lá, tá? Para eles, na mente deles, eles estão enxergando aquilo lá. Eles não enxergam que é uma outra era. Nós estamos em 2021, mas para eles era 500, tá vivendo 500 anos ainda. Então, era a época que ele morou ali. Então, para ele, aquela moradia é dele. Então, você tem que ter muito cuidado a questionamento dos mortos. Porque eles podem se tornar agressivos, sim. Mas não agressivos porque eles são pessoas perversas. Agressivos porque estão defendendo aquilo que eles acreditam que seja deles. Então, eu queria muito falar com vocês sobre isso. Para vocês tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Porque são pessoas do qual eles não... Como é que eu vou dizer? São pessoas que não estão vivendo a nossa era, mas para ele é como se ele estivesse vivendo o tempo dele. Que pro tempo dele não existe outra era a não ser aquele tempo.
Então eu queria deixar isso claro para vocês, como que mortos também são capazes de nos questionar, tá? Então por isso que muitas vezes, eles são agressivos, eles se tornam agressivos. Porque eles não aceitam você naquele local, naquela casa. Eu tô falando isso que nos Estados Unidos e outros lugares, existe muitos casos desses, né? Que as pessoas vão morar numa casa que herdou, mas que ele herdou de tataravó, e que você está naquele local e que para você herdou, está no seu direito, mas para eles era o direito deles. Então eles vão fazer de tudo para atrapalhar você naquele local, porque você vai estar invadindo o espaço deles. Para eles, o entendimento deles, por mais que eles não estejam mais entre a gente, para eles, aquele local é deles. Que eles ainda fazem parte desse mundo. Para muitos espíritos, eles não aceitam a morte. Então, para eles ainda continuam fazendo parte desse mundo. E que aquela localidade é dele, pertence a ele. Então, para eles, é essa visão que eles têm. Espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer, né? Questionamento dos mortos. Então, esses são os questionamentos deles, tá? Porque às vezes as pessoas não entendem. Por que eles são agressivos? Eles veem, poxa, eles não fazem mais parte desse mundo. Isso é mentira, isso não é real sim. Eles questionam mesmo, porque para eles não, a visão deles não é a mesma visão que nós temos do mundo que a gente vive agora. Nós estamos em 2021, mas eles eram do século 500, vamos mudar dos 500, 2000, 1990, 1960. Então, para eles, a época deles é aquela ali, e que vocês estão invadindo a casa dele, o espaço dele. Então, tem que ter muito cuidado a questionar os mortos, tá bom? Porque eles também não vão nos questionar, e eles podem ser muito mais agressivos, tá? Muito mais agressivos, e eles são capazes de nos tocar, tá bom? Então é muito importante que vocês entendam esse lado deles, tá bom? Eu tô falando isso até diretamente para os paranormais, aqueles que não são paranormais, que não têm visão que eu tenho, que não fala com os mortos, aqueles que eles não... que realmente... que vão visitar locais só por curiosidade de questionamento mesmo, de saber como é que quem são eles. Então, para ter cuidado com isso, que vocês estão entrando num mundo muito desconhecido. Que quem busca, quem questiona, também é questionado, tá? Eles muitas vezes são bem agressivos, tá bom? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, tá bom? Que nem todos os mortos são tão bonzinhos, não, tá? Eles se tornam agressivos por defender aquilo que eles acham que pertence a ele. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Ao questionar uma pessoa que já se foi. Sempre bom tratar eles com carinho e procurar ter o respeito a eles, tá bom? Quando chegar, falar com respeito, tá bom? Pedir licença antes de mais nada, quando você entra na localidade que você sabe que ali viveu alguma pessoa que passou, você tem que falar para eles, eu tô entrando aqui, você me dá licença? Existem pessoas, aqui na Terra já existem pessoas perversas, naquela época também existia pessoas perversas. Então você pode estar falando com um espírito totalmente que não te aceita, que não quer você ali. Isso acontece. Então eu estou dizendo para você que os mortos são capazes de questionar sim, e um dos questionamentos que eles fazem, que para eles estão vivendo a época deles. Eles nunca vão aceitar que a época que nós estamos vivendo é a nossa. É a dele, vai ser sempre a dele. Então é por isso que nós temos que ter muito cuidado ao entrar, ao questionar um ser que já não existe mais entre a gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que vamos para o próximo vídeo, tá bom, gente? Olha, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá? Continue se inscrevendo no canal, tá bom? Continue compartilhando bastante, se inscrevendo. E, olha, vou te falar mais uma coisinha para vocês. Quando eu sempre boto para vocês escolher o tema, né? E o tema mais votado, eu venho e falo mais sobre aquele tema. É sobre o vídeo, tá bom, gente? O tema vai ser sempre sobre o vídeo que eu estou falando. Vocês buscam dentro do vídeo o que você quer saber mais a respeito. Aí eu venho falando. Eu queria dar essa explicação para vocês da próxima vez vocês mandar fazer a enquete, vai ser sempre dentro do vídeo do qual eu falo, tá bom? Então, olha, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa minha explicação, que vocês tenham entendido o questionamento dos mortos e que vamos até o próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Continue iluminando a casa de vocês, a vida de vocês, que os filhos de vocês sejam repletos de inteligência, saúde, prosperidade e muita luz, tá? Fica com Deus. Forte abraço.